Podemos começar. Ok. Perguntar se o Vinícius pode compartilhar a apresentação, se ele está com a. O que eu fechei com você. Isso. É, Isso. e que você vai Bom, começar, aí. Ah, e depois você passa para mim, não é verdade? Mas como você vai isso, começar, acho melhor. isso. Olá a todos. Eu sou Suzana Cacuta, eu sou uma das fundadoras da Startup Academy e sou diretora de expansão. E eu tenho a honra de estar aqui hoje com duas pessoas muito especiais, aquele tipo de pessoa que sabe traduzir inovação, né, em casos de sucesso, né, em alguns também que não deram certo, com certeza, a gente sempre tem que mostrar também, né, mas duas pessoas que sabem falar muito sobre inovação e que lideram dentro da FINEP um projeto extremamente relevante, que é o de trazer e suportar a inovação para startups, né? E suportar financiamentos, né? Reembolsáveis, não reembolsáveis dentro da FINEP para startup, né? Então, eu tenho a honra, né, de estar aqui hoje com a Thaís Macieira, com o Vinícius Galdino, que são duas pessoas muito especiais. Eu tive a honra de conhecer especialmente a Thaís, depois conheci o Vinícius durante o Mulheres Inovadoras, né, onde eu tive a satisfação de concorrer pela minha startup, a Biosense, né? Ficamos super bem classificados, né? Tecnicamente a gente foi na primeira etapa campeão aqui na fase sul, né? Depois a gente ficou bem classificado na fase nacional. Então, assim, um prazer muito grande. Aprendemos muito, aprendemos pra caramba no programa de aceleração do FINEP, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, né? Nós, na Startup Academy, a gente tem a gente chama de talks, né? Que são encontros com gente que faz, né, ensinando para quem quer aprender na prática, né, aprender no contexto real, né? Então, eu vou de imediato aí passar ali, eu quero que vocês se apresentem, né? O Vinícius e a Thaís se apresentem e depois inicia. Eu sei que tem uma apresentação aí a ser feita. Sejam bem-vindos aí, o palco é de vocês. Obrigada mesmo por atenderem o nosso convite. Thaís, você primeiro. Que legal essa apresentação, Suzana. Super obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu na Finep agora chamei o Vinícius, porque o Vinícius agora está atuando diretamente com a aceleração de startups. Eu estou hoje trabalhando na área de planejamento da Finep, mas com novos produtos, e a gente está com um olhar especial para as startups deep techs, nos propondo aí uma política, né, para startups deep techs, com vários atores. Enfim, e aí eu também, tendo tempo, a gente fala um pouquinho disso. Bem, Vinícius? oi. Oi. Boa Tu noite. consegue, tu consegue abrir tua câmera? Não. Não, é isso que eu ia falar. Eu queria pedir desculpa, mas desde que eu Tá retornei bem. de férias, meu computador resolveu bloquear minha câmera. Não sei porque. Ficar de férias dele. Ele ficou a câmera ficou de férias. Eu retornei, mas a câmera do computador ficou de férias. Ela não quis, não quer me mostrar, ou então está querendo que eu volte para as férias. Tá bom. Tá, eu tô na FINEP desde 2001 e entrei exatamente na época fazendo apoio a startups, só que na época a gente fazia coach, né? Só que agora dizer que faz coach é palavrão, então a gente tem que falar que faz a aceleração, né? Faz mentoria, faz aceleração. Eu saí há um tempo, estive também no planejamento, estive na área social e há uns 5 anos retornei novamente para fazer os programas de aceleração que nós fazíamos e agora eu estou dentro de um programa que junta o apoio a acelerações de startup e também os apoios a projetos dos ambientes de inovação. Eu estou, no momento, acompanhando, inclusive, várias propostas, vários convênios que nós já temos com parques tecnológicos e nós lançamos até recentemente uma chamada para novos parques, no caso. Boa. Boa. Manda ver, Vini. É tudo que começa? Sim, deixa eu só concluir isso aqui. Tá, pode ver.
Estão vendo? Atenção. Tá vindo. Sim. Veio. Tá, eu vou dar um apanhado rápido em relação o que a FINEP é, o que a FINEP faz, principalmente com foco para startups. A Thais aqui vai me complementar algumas coisas, vai falar especificamente de alguns dos instrumentos. Bem, para quem não conhece, a FINEP é o agente de inovação do governo federal. Nós somos a principal instituição que investe em inovação em todos os segmentos, em pequenas, médias, grandes empresas, às vezes na ideação, às vezes naquele profissional que ainda não tem empresa, mas está querendo criar um negócio, em universidades, ICTs, parques tecnológicos, como eu disse, às vezes algumas chamadas para os governos estaduais para o desenvolvimento de ambiente de inovação. Respondemos algumas demandas específicas, às vezes, do governo com processos tecnológicos que há uma demanda, há uma priorização a nível federal. Nós, atualmente nós temos um orçamento que deve chegar a 17 bi, agora em 2025, e acreditamos que tem bastante coisa para fazer, né? Acho que todos devem concordar que temos muita coisa para fazer, tentando recuperar algum tempo perdido que nós tivemos ano passado por causa de contingenciamento de recursos, etc. Rapidamente, quais seriam, de forma geral, nossos principais instrumentos? Nós temos financiamento não reembolsável para ICTs, para universidades, para parques tecnológicos, para instituições que são caracterizadas como estatutariamente como de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Trabalhamos com aceleração e premiação de startups, de onde eu vim originalmente e agora estou junto com o ambiente de inovação. Subvenção econômica para empresas, pode ser pequenas, grandes ou médias empresas, dependendo da chamada, dependendo do edital, dependendo da priorização que o governo tenha colocado. Investimentos em fundos de venture capital em startups. Nós temos uma linha de investimento em startups, que eu vou comentar mais para frente, mas também nós colocamos recursos em fundos de terceiros. Nós temos várias parcerias com alguns órgãos públicos, também seguindo também algumas demandas, algumas priorizações a nível federal de setores. Nós temos um fundo que é ligado à cadeia, por exemplo, da Embraer, no qual nós fazemos parte, para incentivar empresas que vão fornecer tecnologias para a Embraer. Então, nós temos financiamento reembolsável para as empresas, que seria o que nós chamamos de linha de crédito. Para aquelas empresas que têm uma receita maior, nós fazemos linha de financiamento de crédito, mas certamente com os melhores taxas do mercado, melhores períodos de carência. E aí, porque a nossa intenção é fazer ou puxar o desenvolvimento de inovação dentro de qualquer tipo de empresa e também dentro das grandes, no caso. Aqui é um pouco do que nós temos de instrumento, dependendo do tamanho das empresas. Eu vou falar rapidamente de algumas delas, mas vou detalhar um pouco mais, algumas mais para frente. O Centelha é uma linha descentralizada, que nós trabalhamos com agentes estaduais. No site da FINEP você vai conseguir descobrir quais são, que realizam, estímulo fazem Centelha. Ele é um recurso de subvenção dado para pesquisadores ou empresas que tenham menos de um ano de existência. Principalmente focado em processos que estão em ideação. A empresa não ainda está no momento de POC, ou o pesquisador ainda está no momento de validar o seu produto, o seu serviço, e esse recurso é destinado para atender esse tipo de demanda. O FINEP Startup a nossa linha de investimento em startup. Ela também atua com esse pequeno tipo de empresa, só que nesse caso existem outros critérios que eu vou detalhar mais para frente. Existe um processo, digamos assim, mais seletivo em relação ao tipo de empresa que pode estar recebendo esse recurso. O FINEP Tecnova, que também é uma linha descentralizada, também que nós trabalhamos com agentes locais, com instrumentos via fundos Venture Capital Semente e Venture Capital, que eu citei anteriormente. O Inova Crédito, que também é uma linha de crédito para pequenas, médias e startups e microempresas, que também é trabalhada com agentes locais. Nós temos o edital de subvenção, que pode, dependendo das características dele, pode ser oferecido para todo tipo de empresas.
E o crédito direto, é o último instrumento que eu citei no slide anterior, que é para empresas que faturem acima de 90 milhões. Falar rapidamente do FINEP Startup, nós temos disponibilidade de recursos para quem está interessado em procurar um sócio, no caso, que poderia ser a FINEP, no caso. Nós temos 40 milhões disponíveis para o investimento em empresas. O apoio pode ser de até 20 milhões. O faturamento da empresa deve estar entre 81 mil e 4,8 milhões por ano. Qual é a ideia do FINEP Startup? É tentar exatamente pegar esse momento dentro dessa imagem que eu estou colocando, que seria no meio aqui, do momento em que a empresa estaria começando a ameaçar escalar, tentando escalar, começando a tentar aumentar a sua receita, procurar seu break-even, mas ela não precisa de recursos para tentar passar por esse momento. E o instrumento é basicamente direcionado para isso. Isso, inclusive, vai ser um dos critérios que a gente vai tentar verificar, vai tentar validar quando a gente estiver fazendo uma análise de uma proposta de uma empresa que esteja interessada nesse tipo de instrumento. É um investimento estratégico. Nós não consideramos que é um investimento que é feito no produto, na tecnologia. É um investimento que a gente faz na empresa. Ela tem que ter, além de ser uma empresa inovadora, além de a gente acreditar que ela possa ganhar escala, ela tem que ter um projeto, uma estratégia de crescimento que vai ser refletida. A gente acredita que se reflita no resultado do investimento que a gente faça na empresa. A ideia é apoiar o crescimento sustentável da empresa e os recursos são para alavancar a inovação e escalar os negócios. Mas, como eu disse, a gente está investindo na empresa, não obrigatoriamente na inovação, porque a ideia é que ela já tenha a inovação mais ou menos consolidada e apenas precisa daquele recurso para ganhar escala e alavancar suas vendas. Como eu disse, a gente vai tentar utilizar esse recurso para fazer com que a empresa ultrapasse aquele vale da morte, ela ganhe escala, a gente tenta estimular com que ela consiga mais network, principalmente através dos contatos, das nossas redes, a gente tenta fazer um processo, digamos assim, de smart money, alguma, mais para frente eu vou dizer, mas uma parte da nossa carteira tem sido transferida aos poucos de empresas que já foram investidas para um FIP profissional, que também vai continuar fazendo esse serviço de smart money, tentar qualificar e alavancar os negócios para a empresa. E a nossa intenção é que isso gere um bom resultado e só vou dizer, a FINEP não tem o interesse específico de se tornar sócio da empresa. A gente está investindo na empresa para que ela alavanque, ela ganhe escala e aquela inovação que a gente acredita que seja importante também seja colocado para o mercado. Nós temos até o momento 33 startups investidas, com um capital comprometido de 3,6 milhões. Como eu disse, o valor máximo é 2 milhões, mas isso significa que nem todas recebem esses dois, algumas receberam um pouco menos. A gente faz esse repasse de recursos normalmente em duas parcelas. E, inicialmente, nos editais que a gente tinha de seleção, as empresas que tivessem já capital de anjos investida, ela recebia uma pontuação extra dentro desse processo de seleção para o aporte. De forma que a gente acredita que estimulamos um aporte de 6,21 milhões de anjos nessas empresas, no qual nós também posteriormente aportamos. E nós já tivemos 6 desinvestimentos. O valor que a gente pode colocar é até 2 milhões, sendo que as empresas que faturam até 360 mil anual só pode solicitar 1 milhão. A nossa participação, ela vai ficar, no momento que nós executarmos uma opção de compra, que eu vou detalhar mais para frente, ela vai ter que ficar entre 6% e 19,9%, dependendo do valuation que a gente vai fazer no momento de liquidez, no momento que a gente for fazer essa opção de compra ou uma outra instituição ou o próprio empreendedor queira comprar a nossa parte. O que é esse contrato de opção de compra? Quando a FINEP faz esse primeiro
acerto com a empresa para aportar recursos, ela não obrigatoriamente está se tornando sócia. A gente coloca um dinheiro, libera o dinheiro para a empresa, afirmando que com aquele dinheiro, há 4 anos, ou por um período de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais um, eu vou ter a possibilidade de fazer uma opção de compra e fazer com que aquele recurso se torne uma participação acionária. E nesse momento a gente vai estar fazendo o valuation e calculando aquele valor que eu citei anteriormente. A gente não entra de cara como investidor, porque a gente acredita até que é uma questão burocrática, uma questão que demanda tempo, e a nossa intenção é que, se possível, se esse recurso que nós colocarmos já alavanca, fazer nós. Oi, Vinícius. Ah, achei que tivesse sido eu que caía. Foi o Vinícius, Não, então, né? Ah, achei que tivesse sido eu. Por isso eu estava tentando aqui trocar o rotear e tal, mas eu vi que foi, então foi o Vinícius. Eu posso continuar até ele retornar. Vinícius, você já voltou? Bom, a gente aguarda então. Vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo. sim, sim. Ah, tá. Ah, deixa eu só. Desculpa, gente. Eu vou aqui até pegar aqui a apresentação. Sabe que eu tive esse problema ontem também de cair, enfim, na internet muito ruim, né? Não importa se a troca de operadora continua sendo ruim. Estou falando aqui com vocês só para pegar a versão do PPT aqui que ele Mas mandou. isso é geral, né, Thaís? Ah, muito Isso é geral, difícil. é Meu incrível. Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar. Ele deve estar tentando voltar, mas aí a gente já vai. Ele está sem Esse- luz, acabou de falar aqui. Pior ainda, né? Pior ainda. Mas vamos lá, a gente segue daqui. Deixa eu só ir para a slide que ele estava, gente. Estávamos aqui, né? Isso. Enfim, então a gente estava aqui explicando, né, como funciona a participação da FINEP. O Vinícius conhece o programa mais que eu aqui, né, especialmente o FINEP Startup, mas em linhas gerais eu posso falar que esse valuation é um valuation futuro, dependendo do evento de liquidez, né, que a empresa obtiver nos próximos anos, e aí, voltando para trás, você calcula qual vai ser a participação da FINEP na empresa, e a gente tem um mínimo e a gente tem um teto, considerando esse evento. E a empresa pode, em troca, né, desse valor, capturar até 2 milhões, mas não precisa ser 2 milhões, enfim, ela vai avaliar aí o que faz mais sentido para ela, mas o máximo é 2 milhões. E as startups, as startups com faturamento entre 81 mil a 360 mil podem solicitar 1 milhão. Então, a gente começa aí com esse range de 81 mil ano, tá, pessoal? Porque às vezes o pessoal acha que é mês e tal, não, é 81 mil ano. Então, um valor bem baixo mesmo, com esse objetivo mesmo de ajudar a empresa a passar por esse vale da morte, né? Acima disso, a FINEP entende que a participação dela não faz mais muito sentido. Que, né, outros atores do ecossistema aí se juntariam para trazer. Passe slide. Espera aí, gente. Agora acho que tem que clicar aqui. Enfim, aí, Foi. como o Vinícius falou, acho que já tinha até passado o slide, mas enfim, se assina um contrato de opção de compra, né? Não é uma dívida, é uma opção de compra que a FINEP pode exercer ou não, né? E aí, na verdade, como o Vinícius falou, na verdade, essa opção, na verdade, ela é transferida para esse FIP que é constituído. A gente vai constituir um segundo agora com as novas startups que entrarem pela KPTL, que é a gestora que foi contratada aí no nosso edital que a gente fez para gestores. E é isso, aí você converte participação societária, eu já até acho que eu dei um spoiler disso, né? Dependendo desse evento de liquidez, ela está condicionada a esse evento de liquidez que a startup, enfim, né, nesses 5 anos
enfim, passará, né? Então, e aí essa conta é feita. Inclusive, tem duas linhas diferentes, dependendo do que for melhor para a empresa, a FINEP ajuda nessa conta, vai ter um desconto diferente do que for melhor para a empresa, dos dois cenários é o que vai ser escolhido, na ocorrência desse evento de liquidez, como eu falei. E, de novo, no vencimento da opção. Legal. E aí, as condições para subvenção, eu acho que o Vinícius já entrou um pouco nisso, né? Ou seja, precisa ser uma solução inovadora, a gente aceita todas essas estruturas, SLU, LTDA, OSA, e ela tem que ser, a existência maior que 6 meses, mas menor que 10 anos. A gente segue aí no FINEP Startup um marco legal, que é 10 anos para startup, né, para quem sabe, mas, por exemplo, nos nossos programas de aceleração, como tem um envolvimento mais da aceleração, menos recursos, né, a gente não está olhando tanto para isso. Mas para o FINEP Startup, sim, tem que ser até 10 anos. Então, o processo de seleção, né, tem essas elegibilidade, né, do mérito nessa primeira fase, depois uma avaliação técnica, análise jurídica, então a contratação. E esse edital é um edital que eu gosto. Só antes de falar desse edital, muito rapidamente, né? A Suzana já falou um pouquinho sobre isso. A FINEP tem também programas de aceleração. A gente está com Mulheres Inovadoras agora fechado, mas ele está rodando, né? Essa versão agora. E é um evento que, além da gente ter aceleração, você tem uma premiação envolvida, tá? E a gente está estudando no momento, acredito que o Vinícius. Vinícius já voltou? Voltei. Fala aí da aceleração, querido. Você está sabendo muito mais que eu. E depois apresenta o PI e depois eu apresento a minha parte lá. Tá, eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra apresentação que ela fala mais dessa parte da aceleração. Deixa eu trocar rapidinho aqui. Acho que a Thaís tem que sair, né? Tem que tirar a apresentação. Ô, Vinícius, vamos fazer o seguinte, vamos deixar por último. Te Tá bom. apresenta. Eu falo do PI então agora? Uhum. Aí depois eu entro. Vamos deixar por último a aceleração, que aí eu tiro daqui de compartilho e se apresenta. Tá, nós temos um edital que é fluxo contínuo, aberto para estimular projetos de empresa, é uma subvenção econômica que é para realização de prova de conceito e atividade para testar a viabilidade de tecnologias e projetos de risco tecnológico que estejam entre TRL 3 a 7, sendo que esse projeto deve prever o atingimento do TRL7 conforme a descrição, que é uma descrição que é dada dentro do próprio edital. É uma subvenção que é para empresas interessadas em adquirir ou licenciar patentes concedidas ou em processo de concessão vigente, além de outros ativos de propriedade intelectual que possam testar a viabilidade de produtos, processos e soluções inovadoras. É um fluxo contínuo, ou seja, digamos assim, não há um período para apresentação de propostas, mas ele certamente tem um limite de recurso, então também quem estiver interessado, eu sugiro procurar e não simplesmente esperar o fluxo ter que finalizar, no caso. Você segue a partir daqui, Thaís, ou... Beleza. Não, eu só ia complementar aqui que é importante que essa patente é a patente da universidade ou compartilhada com a startup. Não pode ser uma patente só da startup, que às vezes tem essa dúvida, eu lembrei aqui disso. Ok. Mas é um edital bacana demais e muita startup contemplada, eu acho que vale a pena. Aí eu vou falar rapidinho. Vinícius, você vai me complementando também, que aí a gente vai. Tranquilo. E aí, sim, a gente está com diversos editais de inovação aberta, de subvenção econômica, voltados para a Nova Indústria Brasil, né? Das 6 missões da Nova Indústria Brasil, foram desdobrados em 11 editais de subvenção econômica, que tem um apoio diferenciado para as pequenas startups, pequenas e médias empresas, né? A contrapartida ela é maior para as grandes empresas, né? Então, como eu falei, né, os recursos estão voltados para a política industrial, para a Nova Indústria Brasil, os setores lá, né? E é estimulado, isso é bem legal de vocês saberem, a parceria da ICP com a empresa, tá? Porque tem uma proposta, você tem um arranjo simples e um arranjo onde você tem mais atores. No arranjo simples, no mínimo, você tem que ter uma universidade como prestador de serviço, nesse arranjo mais completo, você pode ter startup, pode ter outros atores, e você tem benefícios maiores se você apresenta, você pode apresentar um projeto maior
você tem outros atores envolvidos. Por que eu estou falando isso? Algumas startups tiveram alguma dificuldade de aplicar para esse edital por causa da questão da cláusula de endividamento. A gente acompanhou isso, enfim, quem tem mútuo conversível, às vezes não conseguiu estar em condições, né, como startup, de apresentar como empresa. Então, a gente super encoraja a formação de redes, né, encontrar outras empresas com quem apresentar, ICTs. Então, isso é bem bacana do edital. A gente estimula projetos, né, de perfil estruturantes, né, que elevem a capacidade tecnológica do Brasil, enfim, né, inovação. Eu diria que a inovação, por exemplo, do FINEP Startup, a gente aceita mais uma inovação de modelo de negócio. Nesses editais de subvenção econômica, já tem um olhar mais para a inovação de base tecnológica, base científica, só para mostrar a diferença dos instrumentos. Tá legal pontuar isso. Uma operação, então, em fluxo contínuo, exatamente como o edital anterior, então não tem hora para fechar, mas o dinheiro vai acabando, então quanto antes melhor. E é isso, né? Essa busca da articulação institucional, né? E visando atender as políticas aí da nova indústria. Aí tem diversos critérios de seleção. Como a maioria dos critérios da FINEP, no final, a gente acaba tem algumas similaridades, né? Eu acho que o Vinícius contou uma coisa muito importante que eu queria reforçar, é que quando você fala de um programa como o FINEP Startup, que enfim, né, esse programa que é de investimento na startup, você está olhando ali para a startup. Quando você fala no edital de subvenção econômica, você está olhando para o projeto. Então, aqui nesse eu quero saber qual é o projeto da startup, da grande empresa, da média empresa, junto com a universidade, que será apresentado. Por exemplo, no FINEP Startup, eu quero saber da sua startup, como é a escala, qual é a equipe e tal, né? Então, aqui, se eu quero saber de equipe, no edital de subvenção econômica, eu quero saber da equipe que vai tocar o projeto, que pode ser menor do que tem na empresa, mesmo que a startup seja pequena, às vezes você não está com todos os atores ali participando, tá? Então, é importante reforçar isso. Então, esses 12 critérios vão estar olhando para esse tipo de projeto. E aqui são aí as 11 chamadas, não vou entrar em todas aqui, mas vocês encontram isso tranquilamente no site da FINEP, entrando lá na home, vocês vão olhar que tem duas caixinhas, uma que é mais para os programas da FINEP e outra mais para os editais de subvenção econômica. Então, eu sugiro procurarem, né, editais de subvenção econômica, e aí vocês vão ver que tem os mais diversos setores aí. E aqui são os valores, né, enfim, que se tem como teto, né, nas chamadas, né? Então, tem chamada de agro, de saúde para a empresa, tem uma de saúde para a ICT, mobilidade urbana, aviação sustentável, semicondutores, resíduos, saneamento e moradia, tecnologia digital, energia renovável, bioeconomia, soberania e defesa nacional. Então, tem bastante tema, bastante coisa, e dentro desses temas tem vários aí subtemas para vocês pesquisarem e ver se vocês não se encaixam neles. E aí, assim, só lembrando que você pode enviar um vídeo, né, com 10 minutos apresentando o projeto. De novo, é o projeto, não é startup. Você pode apresentar a startup, mas o pessoal quer saber do projeto aqui também. E aí você tem duas fases, uma de habilitação, que é uma fase mais simplificada para avaliar, aí você não está olhando para o teor técnico do projeto, mas para a adequação e aderência, né, do que está sendo apresentado. Você está dentro do tema e se você, de fato, cumpre lá as exigências, até, por exemplo, o endividamento, uma série de questões ali que vocês precisam cumprir, porte e tal. E depois, se você passa, aí você entra, então, na parte da análise de mérito. Então, tem lá a fase de recurso, mas você pode ressubmeter esse projeto a qualquer tempo, porque é fluxo contínuo. Então, se você foi negado, você pode pegar lá o feedback, entender o que aconteceu e pode ressubmeter. Isso é importante de saber. E aí, rapidamente, sobre o financiamento da FINEP, né? Então, aqui a gente passou por vários instrumentos da FINEP, né? A gente passou por investimento em startup, né? A FINEP como sócia. A gente passou por subvenção econômica, recurso sem retorno da FINEP, você não precisa, né, retornar esse recurso. Estão passando aqui por crédito, né? E aqui agora realmente, né, o recurso que precisa ser retornado, mas com taxas muito competitivas. E a FINEP opera de duas maneiras. Ela opera de forma indireta para empresas que faturem menos que 90 milhões 90. e atua... 90, correto, né, Vinícius? Vai me Isso. corrigindo aí. E operação direta para médias e grandes.
Tá? Então, como a gente está falando aqui com startups, então a gente vai olhar para essas micro, pequenas e médias empresas na operação indireta. Então, a gente atua, não é a Finep, atua com atores, com vários bancos, enfim, instituições financeiras, indiretamente nos vários estados. Então, no site da Finep, vocês encontram, dependendo do estado de onde vocês são, você encontra lá direitinho quem são as instituições que operam os recursos da Finep por estado. Né? Vocês conseguem entender isso. E aí, aqui, só, enfim, a definição que a Finep usa, né, de inovação, um novo produto ou melhorado, ou combinação deles, né, que difira significativamente dos produtos e processos anteriores. E pode ser uma inovação para a empresa, tá? Não precisa ser uma inovação mundial, especialmente quando a gente fala desse instrumento de crédito. E aí a Finep financia praticamente tudo, né? Com o crédito, desde a equipe própria, máquina, equipamento, importado também, tá? Matéria-prima, software, obras, instalações, aquisições, absorção de tecnologia, etc. Aí, então, aqui alguns dos. Porque essa aqui a gente pegou de uma apresentação do Sul, enfim, acho que foi, não me lembro agora, mas só para. Enfim, aqui são exemplos, né, de instituições que operam em Nova Crédito, como eu falei. E as taxas, gente, olha só, são taxas muito competitivas. Vão variar desde TR mais 4,3 até TR a 5,6, quase taxa negativa, né, com prazo de 8 anos, sendo até 2 de carência. E em muitos estados a gente tem um fundo garantidor, o que facilita bastante para a questão da garantia. Aqui, enfim, são os instrumentos do InovaCred, tá? Dentro desse produto InovaCred, a gente tem uma série de linhas, né? Que você tem essa de desenvolvimento de produto, processo e serviço, tem o InovaCred Connect, Express, Telecom, enfim, aí vai variar aí né, para desenvolvimento de produto, tem essa para adoção de tecnologia 4.0, você tem alguns fornecedores pré-cadastrados que vocês podem selecionar para poder fazer o projeto da adoção de tecnologia 4.0 de vocês, ou até esse de aquisição de equipamentos e componentes nacionais. Claro que as taxas vão variar quão mais arriscado for o projeto que vocês estão apresentando. Isso aqui é o seguinte. Vinícius, desculpa, só antes de eu entrar nesse slide, você quer complementar alguma coisa que eu falei? Não, só você falou da Fala aí. variação da taxa ali, é só esclarecendo que isso depende do grau de inovação da proposta. Quanto mais inovadora a proposta, a gente acredita que existe consequentemente um risco maior, a gente acaba baixando a taxa para estimular a empresa até fazer um investimento numa inovação, digamos assim, mais radical no caso. E só também, a gente fala de vários instrumentos, Tecnova, Inova Crédito, Centelha, vários desses processos de tanto de subvenção quanto de crédito, cada um deles tem as suas regras específicas e o que a gente pode financiar dentro dos projetos. Mas no site vocês conseguem identificar o que que cada uma dessas linhas consegue aportar, o que que a gente consegue financiar com os recursos que a gente libera. Só complementando isso. Perfeito. E aqui, antes do Vinícius rapidamente apresentar para a gente da FINEP, né, como a gente faz a aceleração, etc, etc. Só convidar vocês, né, a gente também, né, não é uma startup academy, mas a gente tem uma comunidade que a gente faz uns eventos mensais, enfim, não é tão, né, não conseguimos fazer com tanta frequência, mas é bem legal, porque pelo menos uma vez por mês a gente consegue reunir aí algumas startups. Então, se vocês quiserem participar, a Cláudia e a Suzana também estão convidadas. E a gente também vamos levar vocês também algum dia para falar, vamos fazer essa dobradinha. E aí fica aí o QR Code para quem quiser se juntar a nós nessa comunidade de startups convidadas. Vinícius, eu vou te compartilhar e tu continua lá com o da aceleração, né? Isso. Vocês estão vendo? Sim, tá vindo. Tá. Nós É temos isso. atualmente, eu vou aproveitar e até lançar um spoiler depois no final, mas atualmente nós temos dois processos de aceleração. Um é o programa Espaço FINEP, que é para empresas que já estão vendendo, já estão começando a escalar, já estão gerando receita, já estão gerando caixa, já tem uma certa
digamos assim, estabilidade financeira e que, como diria um colega nosso que ajudou a criar o programa, esse programa é para fazer a empresa gerar nota fiscal, é para fazer ganhar mais dinheiro, é para fazer ela ganhar escala, gerar mais vendas para ela. Porque o foco aqui é a estratégia de negócio, a estratégia de marketing, a estratégia de vendas, é fazer com que ela consiga alavancar mais ainda a sua receita, no caso. E é um processo que é dividido em três fases, uma direcionada para o modelo de negócio, que é um processo de mentorias e palestras, são mentorias que nós mesmos, analistas da FINEP, fazemos. Existe uma segunda fase, que é uma capacitação em marketing e vendas, que continuamos realizando palestras, mentorias continuam, mas o que oferecemos através de um processo seletivo que a gente indica um profissional de mercado que acredita que vai atender a demanda das empresas, ele dá um curso de marketing e vendas, você passa por o marketing digital, estratégia nas redes, não fica apenas na questão mais, digamos, mais clássica daquele conceito de marketing e vendas. Tem uma terceira fase que a gente chega para trabalhar com a questão de inteligência de mercado. E a gente, aqui nesse momento, a gente já começa a fazer um pouco, digamos assim, do nosso smart money, de fazer a conexão com as empresas com que nós aceleramos com a carteira da FINEP. A FINEP, como estava no slide de Mila, foi criada em 67, nossa carteira é gigante, né? Cada vez mais nós temos projetos de empresas inovadoras. Eu posso dizer que nós somos uma referência no financiamento de projetos de inovação, principalmente de grandes empresas. E a nossa intenção é pegar as empresas que estão saindo desse processo de aceleração e conectar com as grandes empresas que estão procurando exatamente, às vezes, a inovação que está sendo oferecida para as empresas, né? A gente tenta fazer esse casamento às vezes até quando que a gente poderia chamar, às vezes, em alguns casos, de inovação aberta, né? A Thaís é a grande fã de inovação aberta da FINEP lá, a maior estimuladora dessa linha de pensamento. É só uma observação até em relação, antes, lembrando aqui, como eu disse na minha apresentação, eu comecei a trabalhar com startups em 2001, assim que eu entrei, e nós era uma equipe pequena, mas acabamos desenvolvendo um processo de aceleração que eu acho que é muito diferenciado em relação ao mercado. Nós somos pessoas com grande experiência no mercado, nós trabalhamos, além de trabalhar com startups, todos nós já trabalhamos com área de crédito, já trabalhamos com universidade, conhecemos um pouco do o grau de maturidade de muitas tecnologias, conhecemos muito dos processos de aproximação de grandes empresas, pequenas empresas, de CTs. Então, e nós acabamos desenvolvendo um processo metodológico, a gente, digamos assim, pegamos a empresa pela mão. Nós não trabalhamos naquele muito que muitas instituições fazem, de pegar uma estrutura mais massiva, uma estrutura de palestra e colocar para a startup. A gente tenta sempre fazer uma coisa muito mais focada, de identificar quais são os gargalos da empresa, quais são as necessidades dela e tentar trabalhar isso de forma mais direta, no caso. E esse processo a gente tenta fazer tanto com o Espaço FINEP quanto com o Mulheres Inovadoras, que é o nosso outro processo de aceleração, que nós estamos, inclusive nesse momento já lançamos um edital no final do primeiro semestre, já houve a seleção, estamos exatamente acelerando 30 startups que são geridas por mulheres. Existe dentro do edital alguns critérios que ajudam você a identificar o que nós chamamos de empresas geridas por mulheres, que tipo de participação acionária elas têm que ter, de quantos por cento, de que forma, para que nós possamos identificar a empresa como uma empresa apta a participar do processo. E ao final do processo de aceleração, ela tendo demonstrado que atingiu, digamos assim, essa nossa expectativa de crescimento, de produção, de melhoria do seu processo de negócio, melhoria do seu produto, melhoria da sua apresentação, a empresa é premiada. Atualmente como eu disse, são 30 empresas, 6 por cada região. Essas empresas apresentam um pitch, que é uma banca avaliadora que é formada por investidores, pessoas da academia, representantes de órgãos de fomento, alguns analistas da FINEP. Essa banca avalia e a gente ranqueia essas 6. A primeira ganha 100 mil, as 5 seguintes ganham 52 mil de prêmios. Só acabei não falando, mas o Espaço FINEP ele também dá uma premiação no final, tendo as empresas participado do processo, apresentado os resultados, apresentado o pitch, e ele tem sido bem avaliado, ela também recebe uma premiação que estava na faixa de 150 mil.
Só que aqui são menos empresas também que a gente acaba selecionando. Mais uma coisa, Thaís, quer complementar algo? Não, eu acho perfeito, assim. Você fechou ou... Eu fechei. Ah, então tá. Eu só ia comentar rapidinho do que nós estamos conduzindo, né, conjuntamente, Nossa. Vinícius também, estamos desenhando aí um instrumento, né, uma minuta de protocolo de intenções para tratar do tema das startups Deep Techs, né, que é um tema muito importante. Enfim, que vários lugares do mundo já estão, né, falando de política para isso. A gente tem acompanhado a política da Índia, enfim. E a gente está querendo trazer esse assunto para a FINEP. A gente já conseguiu alguns atores participando. Desculpa, minha filha está aqui, meu marido está resgatando ela. É, e aí a gente, enfim, convidou alguns atores. A gente já começou nesse primeiro recorte com o Sebrae e com o BNDES. Então, Sebrae, BNDES, FINEP e provavelmente CNI também. A gente até vai participar agora do Deep Tech Summit, né, da Emerge, não sei se vocês vão estar em São Paulo, né? E aí a gente vai fazer essa assinatura lá no evento, muito provavelmente, mas praticamente certo. E é isso, e a partir daí a gente começar a falar de políticas e novos instrumentos, enfim, para apoiar esse tipo tão especial e tão importante de startup. Muito bom, muito legal mesmo aí. Parabéns aí. Ah, Muita a gente vai informação. aproveitar agora o restinho, né, do período ali para a gente fazer assim um bate-papo. Nós, na Startup Academy, Vinícius e Thaís, a gente trabalha com profundidade o tema da gestão, porque a gente sabe que gestão é o que, por mais que inovação seja o fator motivação de existência de startups de base tecnológica, é pela gestão que, via de regra, essas startups morrem, né? Entram lá no Vale da Morte, ali, uma grande maioria delas, né? E acabam morrendo. As iniciativas de aceleração da FINEP, elas vêm ao encontro disso, porque não adianta tu ter até um produto inovador, potencial produto inovador, né? Se tu não tem gestão agregada a tudo isso, né? E gestão no aspecto mais amplo, tratando todos esses temas, né? Desde do processo, o próprio processo de inovação do produto, como é que tu desenha ele com fit no mercado, passando aí, né, pelas fases de gestão mesmo, né, das hard skills ali que a gente tem que ter num projeto, e depois o smart money, né, que é as conexões, que é essa coisa. E isso eu acho que foi um avanço que a FINEP trouxe, porque é extremamente relevante, né? Porque, na verdade, toda vez que você está falando em inovação, você está falando em risco, né? E eu acho que essa eu acho que é uma sacada bem diferente, né? Que a FINEP está nos últimos tempos. Quer dizer, não é só selecionar um projeto, um bom projeto, mas sim enxergar também as condições da empresa de levar a cabo aquela inovação e aquele projeto e ajudando a suportar. É essa a ideia mesmo que está por detrás disso, o quanto que vocês entendem que o fator gestão nesses processos é relevante para a FINEP como financiador. Thaís, você? Tá. Não, Você é é muito. mais sênior na mentoria que eu. Comecei depois. Deixa o mais sênior Não, falar. a gente sempre, desde lá de 2001, sempre que a gente começava a trabalhar as empresas, a gente acabava, obviamente, tendo que meter a mão também, digamos assim, no processo de gestão. Me lembro que peguei empresas que estavam com passivos que a gente teve que discutir com os caras. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Que a gente vai apresentar vocês para investidores, os investidores vão olhar esse passivo e falar, isso aqui não funciona. Como é que você vai resolver isso aqui? Qual a estratégia que você tem de continuar uma empresa interessante, continuar esse processo inovador, mas e ao mesmo tempo tendo que melhorar a sua gestão para que resolva e que não surjam outros passivos na frente, né? A gente sempre tinha que colocar isso meter a mão nessa parte também
E eu acho que é fundamental. Você não consegue fazer a empresa crescer simplesmente com a inovação, simplesmente com a tecnologia. Há uma necessidade de uma profissionalização em relação a isso. Eu falei que ia dar o spoiler, vou aproveitar esse momento não para dar o spoiler. Nós, eu coloquei os dois processos de aceleração que a gente faz, a gente acaba acelerando na faixa das 40 a 50 empresas por ano. Nossa intenção é pular para 900 por ano. A ideia Nossa, a ideia é um processo mais descentralizado, muito mais focado, talvez, em setores, em gargalos de empresas. Eu posso identificar empresas que estejam demandando um processo de gestão, por exemplo, ou que sejam de um setor de energia ou deep techs. E a ideia é nós criarmos processos descentralizados que tenham exatamente focado nessas demandas que a gente acaba identificando, no caso. Além da gestão, você perguntou sobre. sobre a questão, não, mas você respondeu bastante bem, né? O quanto que a empresa ou o empreendedor, né, que está submetendo nos seus diferentes estágios, né? Porque a FINEP trabalha, eu acho que isso é um outro avanço muito importante, né? De tu trabalhar da ideia, né? Como é o Centelha, até uma startup estruturada, né? O quanto que é relevante o tema da gestão, né? E o quanto que é importante até o próprio pitch, né, Vini e Thaís? O próprio pitch, muitas vezes, ele expressa também o como é que aquele empreendedor está focado no negócio, o quanto que ele está com a ideia clara na cabeça. São pequenas nuances, muitas vezes, de projeto que vocês pegam no meio e que conseguem, através de um processo de aceleração, também ajudar, né? E eu acho que uma coisa interessante de falar isso, né? Eu sempre gosto da imagem da Paula, da RedTech, o Vinícius vai lembrar, que ela falou assim: olha, a gente olha para o eixo, né? Porque, especialmente falando de startup, de tech, né? Quer dizer, o pessoal fica pensando só na tecnologia, só no produto, né? Especialmente a gente está muito acostumado a trabalhar com startup que vem da academia, natural, pela vocação da FINEP, né? E aí a gente está muito acostumado a ver isso, né? Os doutores, enfim, né? Estão só olhando para o produto. Só que tem um outro lado, tem um outro eixo, né? É isso aqui, na verdade, que é a maturidade da gestão, né? Da startup. E as duas coisas são muito importantes. Assim, qualquer coisa que você queira fazer, você colocou muito bem, submeter um projeto para a FINEP, procurar um investidor, participar de um processo de inovação aberta, isso está sendo olhado, né? Enfim, então, com certeza, é um assunto fundamental. E a gente sabe, né, que muitas dessas empresas, e até do conceito, né, do Venture Builder, as próprias empresas estão incorporando esse processo da aceleração também, né, porque eles sabem que isso é muito chave, né? Então, a empresa preparada que entende isso, né, ou se, né, se o sócio fundador, que talvez seja lá mais no P&D, não tem esse perfil, que tem algum, né, parceiro, ninguém precisa ser bom em tudo, trazer para o jogo, né, alguém complementar com esse perfil, que tem esse olhar, né, é muito chave. Então, concordo totalmente com Eu acho que você. esse tema que você tocou, eu acho que ele é bem importante, porque quando a gente está falando em startups, é muito comum, né, a startup ela nascer a partir da ideia do produto, né? E daí depois você vai agregando fatores de gestão, né? Quanto mais você vai evoluindo, mais claro vai ficando que você tem que se aprofundar, né, em termos de gestão. Por exemplo, o Vini falou aí temas muito relevantes, quer dizer, quando a gente está falando em valuation, quer dizer, o gestor de uma startup que vai querer buscar um investidor, seja um anjo privado, seja uma FINEP, ele tem que estar preparado para que essa empresa, por exemplo, passa por uma avaliação técnica e não é uma avaliação de percepção, né? Então eu queria que o Vini de repente também explorasse um pouquinho esses temas assim sobre consistência, né, entre aquilo, porque todo empreendedor é apaixonado pelo seu negócio,
né? Via de regra, né? E eu acho que a FINEP tem, a partir do seu método de avaliação, também essa capacidade de, ok, vamos agora trazer isso aqui para o ponto de negócio da empresa, e a partir disso ali vamos olhar agora esses temas, como o Vini falou, cara, tu vai ter que resolver aí os teus problemas de endividamento. O empreendedor ele vai ter que começar a dominar temas que talvez ele, numa fase inicial, ele não esteja preparado, e isso também é uma evolução dentro da empresa. A empresa não pode, por exemplo, isso é minha percepção, uma empresa nascente querer ir logo para um financiamento lá, por exemplo, pedindo 1 milhão, 2 milhões para a FINEP, numa ideia que talvez não tenha a maturidade ainda suficiente, né, para ser apresentada. Então, começar essa trilha dentro da FINEP, eu acho que também é relevante, né? Com certeza, né? E você falou do nascente, eu lembrei do Centelha, né, Vinícius? Que é, enfim, seria mais adequado, né, do que começar, por exemplo, pegando crédito, né, com certeza. Até porque seria seria até bastante complicado, né? Mas eu acho que tem instrumento para isso, não só na Finep, né, como em outras instituições também você tem instrumentos mais adequados para cada momento das startups. E é um Rochester, que você processo de conhece, aprendizagem. Fala, Vini. Rochester, que você conhece, que é um colega nosso lá da aceleração, também digamos assim, O Rocha. um dinossauro que nem eu, talvez, nesse Isso. processo. Ele brincava, isso mudou um pouco de um tempo para cá, mas ele dizia que o único local onde você conseguia achar o pesquisador universitário e aquele empreendedor bem formado no mesmo espaço, no mesmo corpo, só se fosse na sessão espírita, porque eles não eram incompatíveis durante um momento. Você não conseguia achar um pesquisador dedicado no processo tecnológico e um excelente gestor. Só se na sessão espírita você conseguia achar os dois no mesmo corpo, digamos assim. E só que a gente tem tentado, a FINEP tem essa função e a academia várias universidades têm criado os processos de estimular o empreendedorismo, capacitar cada vez mais os seus estudantes, os professores, para entender a necessidade dessa profundidade, conseguir adquirir mais conhecimento para que o negócio avance. Não é simplesmente a tecnologia, você que pode criar um processo disruptivo que vai chamar a atenção de várias pessoas, mas se você não tiver uma organização, uma empresa bem estruturada, você não vai conseguir vendê-la, você vai, na verdade, pode até que gerar um certo descrédito ao processo inovador que você está você está estabelecendo no caso, então é importante você estar bem formado também em relação a esse processo de gestão. Eu posso fazer assim um depoimento bem pessoal, né? Eu na minha startup lá na Biosense, nós somos complementares, né? Então eu sou a pessoa que vem mais do campo da gestão, né? Da gestão da inovação. Então o meu aporte dentro da empresa é muito estruturar ela com esses outros fatores. E eu tenho o sócio que é responsável pela parte técnica, e essa composição ela é muito interessante. E nós nos utilizamos de uma forma muito intensa os instrumentos de fomento, porque nós somos uma deep tech, então deep techs, via de regra, tem um período de maturação de produto mais longo. E você tem que ter muita gente especializada, né? Mestres, doutores, né? A gente trabalha na área de biotecnologia, então, assim, nós nos utilizamos, né, de editais do CNPq, RAI, FINEP, todos aqueles que são possíveis, né, para ir nos aproximando de levar o produto ao mercado. Agora a gente contou, né, com o apoio fundamental, a gente está contando da FINEP, né? A gente tem um projeto FINEP, uma subvenção econômica, onde a gente está montando a nossa primeira linha de produção, né? Que é um outro passo extremamente importante. Então, assim, e também exige novos desafios de dentro da empresa, porque é totalmente diferente você fazer um produto numa bancada, né? De laboratório, a outra coisa é você escalar esse produto, né? São outras competências que são necessárias. E daí, assim, não quero tomar mais tempo de vocês, mas eu acho que vocês trazem uma ideia muito legal,
que até depois eu vou pedir para a Clau para a gente compartilhar também em toda a nossa rede, que é o QR Code da comunidade. Eu participo lá, porque ali vocês têm um instrumento também de relacionamento, que é uma coisa muito legal, que tem umas toques lá que vocês trazem pessoas com muito conhecimento em diferentes áreas e que podem ajudar o empreendedor a entender e ultrapassar gargalos, né? E eu acho que isso é uma coisa bem relevante. Então, eu queria assim que para encerrar, né, Thaís e Vinícius, vocês falassem um pouquinho assim dessa importância, né, da empresa, dos momentos da empresa, né, dos diferentes instrumentos, até chegar nessa e aproveitar esses instrumentos mais soft que a FINEP tem, né, como é o caso do comunidades, né, de startup, para ser instrumentos de capacitação, né, ou as jornadas de aceleração. É, não sei. Bom, eu vi aqui que tem uma pergunta rapidinho da internacionalização, aí tentar vou responder parte e passo para o Vinícius, né? A gente tem, né, Vinícius, até inclusive no Finep Startup, né? Enfim, startups que sobreviveram, né, com uma startup, a Cocu, né, uma startup que a gente investiu na pandemia, enfim, foi um momento super difícil, né? Eles quase quebraram, eles sempre falam isso, e graças à FINEP, ao instrumento FINEP Startup, eles conseguiram sobreviver e, enfim, estão muito bem, obrigada. Acho que já foram os investidos, né, Vinícius? A FINEP Já, já participou, já, né, ocupou seu já investi. papel. Uhum. Não, mas nós temos. Dá um exemplo aí, você sabe mais detalhes. Não, mas nós temos algumas startups que, com o recurso que nós oferecemos, elas começaram a expandir. Eu conheço mais algumas que começaram a expandir mais para a América Latina ou começar a fazer parcerias com Ah, instituições é de fora do verdade. Brasil. Tem a Dana Agro também, participou É, do Mulheres Inovadoras, aí foi mais aceleração, né? O FINEP é, Startup, nossa vivência econômica também. mas Muitas o, conquistando o mundo aí. nós temos algumas parcerias também com alguns órgãos que fazem um pouco essa disseminação, principalmente da questão de inovação aberta para outros espaços, América Latina, então a gente aproveita e tenta fazer as conexões também, no caso. Mas o foco não era exatamente internacionalização, como eu disse, a gente estava focando na empresa para que ela ganhe escala e aí, ela pode propor uma estratégia de internacionalização, a gente avaliar que tem sentido, que talvez o mercado não poderia ficar limitado apenas no Brasil, a gente vai aportar o recurso e vamos investir nessa estratégia, mas isso não é uma prioridade do programa no caso. É uma consequência, né? Depois que ela Exato, ganha. exato, exato. E É, sobre a comunidade, né, Vinícius, até dizer uma coisa, que essa que a gente colocou é da startups convidadas, né? Porque a gente tem uma de quem foi acelerada, investida pela FINEP, e a gente tem uma das convidadas. Mas a gente tem convidado todas, né, para os nossos cafezinhos, então a gente alguns eventos assim, tipo, às vezes tem com algum ingresso para algum evento, aí a gente acaba primeiro passando pelas nossas que foram investidas aceleradas, mas os eventos cafezinhos que a gente faz para todo mundo, inclusive para o pessoal das startups convidadas. Não, o cafezinho, né, Thaís? Alguns dos temas deles são exatamente a questão da gestão da empresa, né? A gente acaba trabalhando assuntos que corroboram com a tua colocação, Suzana, de a gente tentar, porque a gente sabe, a gente identifica que existe algumas que precisam de uma dica, de ouvir alguém falando, algum espaço com que elas podem interagir com outras empresas para trocar informações, ou procurar alguém que consiga indicar um consultor, alguém que possa auxiliá-la, no caso. Então, o cafezinho tem servido também de esse espaço para, além dessa capacitação, essa troca de informações, essa interação e fazer com que a startup se junte, né? Dentro do até o perfeito conceito É, de comunidade, né? e eu acho, né, Vinícius, que tem uma coisa que é bem relevante, assim, que nós também, na Startup Academia, todos os nossos professores, eles são pessoas que já fizeram ou estão no mundo das startups, né? Uhum. Porque isso é uma coisa muito relevante. Não também quando a gente fala em startup,
Não adianta a gente reproduzir o modelo mental de uma grande empresa. Vocês lidam aí, né, com grandes empresas, né, que fazem a diferença no PIB do Brasil, mas fazer o nascimento de uma startup é uma jornada diferente, né? É uma linguagem diferente, é um outro tipo de empreendedor, né? Então, acho que esse foco nesse nicho, eu acho que é determinante, assim, vocês trazem aí para dentro, né? Vocês são um órgão de execução de política nacional, né? A ANIB, né? A nova política industrial brasileira, né? Ela é fundamental para esse novo momento, né, que a gente precisa no Brasil, né, de agregação de valor. E aí vem as startups, né? E as startups, nós temos aí a nossa jornada dentro da Startup Academy é bem legal, sabe, Thaís? Eu te falei um pouquinho sobre isso, mas o nosso aluno, por exemplo, ele é uma jornada é uma graduação de que tu pode fazer em até 2 anos, né? Essa graduação, ela é customizada para gestão de startups. Então, desde o primeiro dia, o aluno, ele não faz nenhum conteúdo que não seja relacionado à startup. Ele vai transformando, por exemplo, ele vai ter sobre lá planejamento, ele vai aprender métodos de planejamento de startup. Lá nas hard skills, ele vai aprender sobre administração financeira, mas como é que acontece dentro de uma startup? E no final, o trabalho dele, né, ele vai consolidando entre aspas, trabalho, que é chamado tradicionalmente do trabalho de conclusão, ou TCC. No nosso caso, é um plano de negócio bem estruturado, prontinho, para uma startup funcionar no mercado, né? Porque a gente acha que isso é fundamental. E eu sei, pela minha startup, pela vivência da minha startup, né? Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter a chamada e você ter recurso. Se você não tem gestão dentro da empresa, até por coisas bem básicas, né, Vinícius e Thaís, como, por exemplo, as próprias prestações de contas para a FINEP, né? Elas têm que estar orientadas por um método de gestão, você tem que ir lá buscar os orçamentos, você tem que ter os registros, que são coisas muito básicas, né? Mas que muitas empresas não estão habituadas a fazer, né? Especialmente startups, né? Que muitas vezes o empreendedor eu faço tudo, né? Então, a empresa tem que se estruturar diferente. É isso? E Sim, sim. Suzana, só pegando o teu Nossa, gancho, parabéns, muito legal. Gostei bastante da muito legal. proposta. E pegando o teu gancho, a gente está a agradecer a participação de outro colega que está no Japão, além de ti, Suzana. A gente tem o Ó, Dino, que é nosso aluno, está entrando agora na Startup Academy, que está mandando parabéns aí pelos nossos painelistas. E em 2001, quando o programa começou, era quase impossível uma startup brasileira atuar no Japão, por exemplo. Com a internet e a IA, hoje temos acesso ao mundo. E aí ele fez a pergunta da internacionalização, né, dos casos de sucesso. Mas para vermos que o nosso público, a nossa audiência também, né, muito abrange legal. todo mundo. A Internacional. galera que acordou cedo tá 7 da manhã. Tô Verdade. chutando, não sei que horas são. Deve Não, ser isso. aqui é 7 da manhã, né? É 7 da manhã. Muito legal. Mas agradeço assim demais a Vinícius, a Thaís aí, muito obrigada mesmo aí. Opa, dá um oi. É a filhota? Já levaram, Tá já aí, levaram, já levou. já leva. Faz parte, faz parte, É, faz é. parte. Até porque vocês já estão aí no Brasil, né? No pós-FINEP, né? Ah, vai Isso, dormir isso. agora, eu vou botar para dormir. Mas muito obrigada mesmo aí pela participação. Eu posso perguntar se a gente pode disponibilizar para os nossos alunos, Thaís, essa apresentação. O que Pode, você acha, pode, claro. Vinícius? Pode, né? Pode, claro. A gente manda para vocês. Fica Mando no ótimo. WhatsApp. E fiquei super feliz com a nova proposta de ter um programa de Deep Techs, ó. Nossa, muito feliz mesmo.
se precisar da gente, a gente pode ajudar. Serão com certeza pentelhados para dar opinião, feedback, à medida que as coisas avançarem. Muito bom mesmo. Agradecer mesmo, muito obrigada mesmo. Acho que foi uma baita conversa, né? A gente tem muito orgulho de ter uma FINEP no Brasil, né? A gente vai procurar em outros países, né? A gente vê instrumentos parecidos, mas acho que a FINEP ela tem essa amplitude necessária e tudo num organismo só, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, assim, deixo para vocês aí as palavras finais, aí já de antemão, dando o meu muito obrigada mesmo. Muito obrigada também demais pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Muito legal. Tá, agradeço o convite. Colocamos à disposição também para tirar dúvidas, se as pessoas tiverem uma informação sobre uma linha de fomento, sobre financiamento, sobre investimento, a gente está à disposição também para responder perguntas posteriores. Obrigada, então. Então, encerramos aqui essa nova talk. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Thaís. Aí. Obrigada, Clau, pelo apoio. Aí. E eu diretamente daqui, aos pés do Monte Fuji, no Japão, que eu estou na cidade de Fujinomiya, que é uma cidade bem legal, 130 mil habitantes, 2.300 indústrias. É uma cidade com foco industrial bem interessante, muita startup fazendo inovação da indústria tradicional aqui em Fuji também. Então, para mim é um bom dia, né? O início de dia, porque agora são 8h09 da manhã, o dia está começando. Bom dia a todos aqui pelo Japão, porque a gente tem um ouvinte daqui, e boa noite para vocês aí no Brasil. Obrigada. Boa noite. Tchau, 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 boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.